Fala galera, sou o Peu Guimarães e estamos aqui no segundo episódio do podcast do Atleta Cannabis. Eu que vou apresentar este programa e Fernando Paternoster, nosso comentarista oficial de cannabis. Fala galera, e aí? Nosso querido fundador do projeto Atleta Cannabis e grande conhecer da planta sagrada. E hoje nossa convidada especial é mais do que especial para mim. Uma das grandes atletas dentro do time Cannabis, né, do time Atleta Cannabis. É uma atleta que tem uma longa história no Brasil. Ela é uma paciente de cannabis medicinal, já vem junto com a gente aí dentro do projeto, fazendo uso do óleo de CBD. Ninguém mais, ninguém menos do que Chubi Guimarães, minha querida irmã. Chubi. Oiê, pessoal. Chu, bem-vinda aqui ao nosso podcast. Eu queria te Bem-vinda, agradecer Chubi. em todos os sentidos, né? Somos família de sangue, irmãos de verdade e também parceiros de vida. Trabalhamos junto, a gente corre junto, faz um monte de coisa junto, né? Chubi, seguinte, estamos te trazendo aqui e a gente queria que você começasse contando um pouco sobre você. No episódio de hoje a gente vai começar a entrar mais a fundo no esporte e a cannabis. Então, Chubi, primeiro se apresenta um pouco pra gente. Quem que é a Chubi? Como que é a tua formação como atleta? Conta um pouco. Eu sei tudo, mas o Fê Chubi, não conta sabe tudo. tanto. Não esconde nada. Então, assim, o que eu quero saber? Da tua carreira, a sua formação como atleta, quais competições e modalidades, principais conquistas. E a gente vai aprofundando um pouco mais. Então, Chubi Lubi, com você a palavra. Bom, obrigada. Prazer estar aqui com vocês e Boa. colaborar aqui com o projeto como um todo, né? E eu acredito que realmente isso tem futuro. Vamos lá, falar de mim, são muitos anos aí de esporte já. Claro, né? se quiser, você tem o seu backup ali de imagens da tua carreira então, e eu vou viagens. contando um pouquinho, né? Deixa eu só dar uma introdução. Eu comecei a fazer, sempre gostei muito de esporte, desde pequena, pelo que meus pais contam, né? E aí, quando eu cheguei na minha adolescência, lá perto dos 20 anos, eu descobri a corrida de aventura, que foi uma coisa assim que eu realmente me encontrei, porque eu nunca fui uma pessoa de escolher um esporte só. Eu sempre gostei de muita coisa, até hoje pratico várias modalidades, assim, eu sou tipo um pato, sabe? Que voa, nada e corre, você faz um pouco de tudo, mas nada excelente, mas tudo bem, você sobrevive em todas as modalidades. Então eu sou uma multiatleta, né? Porque eu não faço só as modalidades de um triatlon, de uma coisa de aventura, que é a canoagem, trekking, bike, por exemplo, mas eu surfo também, eu remo de canoa havaiana, eu ando de snowboard bastante, eu escalo. Enfim, já competi 2 Pan-Americanos de rafting. Meu início da carreira de atleta, eu diria que foi na natação pelo clube, né? Nado Enfim, artístico também, né? E fiz nado sincronizado, nem lembrava disso. Competi nado muito sincronizado? de nado sincronizado, é Hoje em verdade. dia- Lá atrás, competi bastante. Fui até para Nossa. brasileiro de nado A sincronizado. Chubi competia quando ela competia era nado sincronizado. Hoje em dia mudou, agora é nado artístico. Então nas Olimpíadas de Tóquio vocês vão ver que é nado artístico, a nova modalidade. Até sapateado eu fiz lá atrás. Enfim, capoeira, fiz muita capoeira. Quando eu morei em Nova York, eu dei aula de capoeira. Abri uma vez um show do Gilberto Gil no Summer... É verdade. No Central não Park. foi no Brazilian Day? Não, foi no Summer Stage do Central Park, show do Gilberto Gil, lotado, e a gente fez uma Dançando apresentação. capoeira. Jogando capoeira. né, Jogando que fala. capoeira. Enfim, então eu venho de um histórico de bem eclético de esporte, sempre de longas durações, né? Eu acho que o esporte que eu tive mais resultados e que eu realmente segui como carreira foi a corrida de aventura, né? Eu montei a Atena, que era uma equipe feminina de corrida de aventura. A gente corria em 4 mulheres. E essa foi a modalidade que eu realmente competi, tive patrocínio por muitos anos, viajei o mundo inteiro, passei uns 8 anos nessa temporada aí, sem trabalhar, eu consegui não trabalhar. Quase como atleta profissional mesmo, né? Quase, eu não diria que eu era profissional, porque em corrida de aventura não dá nem para dizer que existe um atleta profissional de corrida de aventura. Você não tinha né? salário, né? Era muito Exatamente. mais apoios, patrocínios. A gente tinha vários patrocínios, mas né, a gente usava o dinheiro para competir, para viajar, e para treinar, e para ter equipamento, enfim. E assim, a gente vivia disso, né? Aqui a gente tem fotos Marrocos, essa é uma prova no Ride Series no Marrocos. Essa é a melhor equipe que eu já tive até hoje, com a Cris Carvalho, que já não está mais entre nós. Uma coisa que eu acho, A gente andava muito, assim. Isso foi na Suécia, num mundial que eu corri, Suécia e Noruega também. Andando de snowboard, enfim, tem muita história. Mas tem uma coisa muito interessante que a Chubi falou aí no meio da explicação dela, que é sobre a equipe de corrida de aventura. A primeira prova que ela fez foi em 98, primeira prova que existiu no Brasil, então ela estava lá.
E no ano 2000, quando ia ter uma prova nos Lençóis Maranhenses, né, o Elf, uma prova de 800 quilômetros, se não me engano. Foi isso mesmo. Antigamente, a regra na corrida de aventura era que você precisava ter pelo menos uma mulher na equipe. Corrida de aventura é um esporte de equipe, de 3, 4 pessoas. Antigamente era a regra que você precisava ter pelo menos uma mulher na sua equipe. E aí que você fundou a equipe Atena, não é isso? Que eram só de mulheres? Exatamente, foi até um dia engraçado, a gente estava pós-prova falando sobre como as mulheres vão bem no esporte de endurance, e não só pela endurance, né, tem um assunto aí do limiar de desconforto da mulher que já é um pouco maior, né, a gente sabe lidar com mais adversidades, né, e ficar num desconforto por mais tempo. A gente também se cuidava muito mais já, logo de cara, porque uma corrida de aventura, sustentabilidade é tudo, né? Você não pode estar com uma pedra no tênis e falar, não, eu sou fortão, ou sou fortuna, e continuar correndo com a pedra no tênis, que uma hora aquela pedra vai fazer um buraco que vai impactar no seu resultado. E hoje em dia, todo mundo sabe disso, né? Hoje em dia, todo mundo que corre aventura já tem isso, né, como conhecimento adquirido. Quando a gente começou lá atrás, não era bem assim, lá no não. passado, quando começou a corrida de aventura no Brasil e no mundo, né, porque é um esporte novo, não tinha isso. Então tinha que andar rápido. E a gente via que os homens quebravam muito nas provas e a gente não. E aí foi quando a gente criou a Atena, porque a gente via que a gente durava mais nas corridas, né? As mulheres, a gente via vários casos de várias equipes que paravam e quem quebrava era sempre um homem e as mulheres nunca quebravam. E o quebrar tem muito a ver também com esse lance do cuidado, né? Do não cuidar direito de um pé, não cuidar direito de uma bolha. E aí o quebrado é muito, lógico, né? Tem o lado do preparo físico, mas muito de não se cuidar e se machucar e ter que sair da prova, né? Mas vocês também sempre foram muito fortes. Também tem o lado do quebrar fisicamente, né? Não, e é claro que a gente acabou juntando meninas fortes, boas, habilidosas. Tinha um outro fator muito importante, que a gente era muito amiga. Então, na Atena, eu nunca peguei... Por exemplo, isso era uma coisa clássica na Atena. Várias vezes falavam assim pra mim, Chubi, por que você não convida fulana? Ela corre pra 4 minutos o quilômetro. Ah, por que você não chama fulana? Porque ela pedala não sei quanto de média. E eu falava, gente, não é isso. Correr rápido na corrida de aventura não funciona. Tem que ter nossa vibe, tem que ter nosso estilo, tem que conseguir trocar o olhar e tomar decisão e saber o que está acontecendo, porque a gente tem que se cuidar muito, né? Não importa correr muito rápido, né? É um pacote muito maior. Então, isso era um fator muito importante para a nossa equipe, era assim, ter o mesmo estilo que a gente e ser habilidoso, porque corrida de aventura você precisa de habilidades, né? Você não adianta ser forte, que nem eu falei, não adianta correr rápido. Aí na hora que você tem que correr dentro de um rio, que adianta você correr para 4 mil quilômetros no asfalto? Nossa, você pelo tem contrário, você vai ter que correr com técnica, né? Não Exatamente, você precisa de muita habilidade, saber andar em vários terrenos digamos assim. Pessoal, para você que está em casa aí assistindo esse nosso episódio e está ouvindo a gente falar de coisa de aventura, então vou fazer um pequeno parênteses aqui para você entender. Coisa de aventura é um esporte, uma corrida de multiesporte, né? Várias modalidades, sempre permeando trekking, mountain bike, a navegação, né? Que é a orientação, usar cartas topográficas e bússolas, sempre feito em equipes, né? E as equipes têm que ser autônomas. São as provas na natureza, sempre outdoor, e aí pode ser neve, pode ser floresta, pode ser deserto, o que for. Mas que as equipes têm que ser autônomas, né? Elas largam, quem vai competir nas modalidades, quem chegar primeiro ganha. E essa questão da autonomia, que você tem que levar comida, primeiros socorros, conta um pouquinho do esporte, da dinâmica que você tem na equipe assim, da coisa de aventura. Tem uma coisa muito importante que você falou aí, que a gente não tinha comentado, que é a navegação, né? A orientação. Então, são provas onde a gente não tem o percurso, quer dizer, tem os PCs, que são os pontos de controle pré-definidos. Então, você recebe um mapa com os PCs, que são os pontos de controle, e os ATs, que são as áreas de transição, que é onde você troca a modalidade, né? Você chega de bike, deixa a bike, pega o caiaque e sai remando. Então, a gente... E é isso que você recebe. Então, a gente tem que, inclusive, orientar durante a corrida, né? Você tem que saber sair do PC1 e chegar no PC2, escolher o caminho, né? Sem tecnologia, né? Só bússola analógica, né? Exatamente. Enfim, hoje em dia até tem tantos relógios, as regras estão mudando um pouco, porque é muito difícil controlar. Mas, assim, a essência, e quando eu competia mesmo, não tinha nenhum relógio com GPS, com um monte de coisa. Enfim, e a gente tinha... E era assim, era cronômetro e mapa e bússola. E é isso que... E o conhecimento da modalidade e nosso também, porque tem muita logística e muita estratégia a corrida de aventura, né? Para você decidir também, escolher o caminho que você vai fazer, você tem que conhecer o potencial da sua equipe também. Se você é uma equipe que corre muito, por exemplo, todo mundo corre muito, e você tem uma opção de fazer uma alça para uma estradona, ou fazer um varamato, tipo,
de 3 km e uma alça de 15, se você corre muito, você pode até escolher correr 15, entendeu? Se você é uma equipe técnica e que não vai correr rápido, você vai escolher o caminho mais curto. Enfim, tem muitas opções e você vai escolhendo essas estratégias. E aí isso envolve o quanto de comida você levou na mochila, porque se você erra, você também tem um problema, né? Se você acha que vai fazer um trecho em 5 horas e demora 12, vai faltar comida. Né? Água, às vezes, também, né? Água você tem que sempre procurar e tem que montar a estratégia também. Você analisa o mapa, você está subindo e fazendo uma travessia de montanha. Você tem que olhar o mapa e pensar quanto tempo você vai demorar e ver se vai encontrar água no caminho. Muitas vezes a gente parava e falava, gente, vamos encher tudo agora, porque a gente só vai encontrar água de novo daqui a 8 horas. E cada litro de água é 1 quilo que você leva nas costas, Exatamente. né? E aí, enfim, é uma dinâmica que você tem que ficar o tempo todo adaptando, olhando o mapa e ajustando, porque também numa equipe nem todo mundo está bem o tempo todo. Né? Tem um dia que um tá pior, o outro tá melhor. Um dia eu digo porque as provas duram muitos dias, né? Então, dentro de uma mesma prova, todo mundo quebra uma vez, melhora uma vez, tá mais forte uma vez. Enfim, é uma dinâmica muito orgânica que vai acontecendo ao longo da prova, né? Eu fiz esse gancho com tudo que é a corrida de aventura, porque é um pouco do que a Chubi falou dos cuidados, né? Da você ter um maior cuidado não só com o teu corpo, com o teu pé, mas com a equipe. Você saber olhar mais para a sua equipe, entender a limitação que ela está naquele trecho, saber administrar comida, tudo. E isso, de uma certa forma, a gente sempre brinca, mas é um pouco verdade, né? A mulher é muito mais multitask do que o homem para poder administrar tantas variáveis. E aí o que aconteceu? Primeiras vitórias, sua primeira grande vitória foi na equipe Atena, né? Só com mulheres. Foi para a Croácia também, para um monte de prova. E o que aconteceu no Mundo da Aventura? Não deixaram mais você correr com mulher? Pois é. Enfim, no começo, todas as provas, na regra, estava lá. No mínimo, uma mulher por equipe. E aí a gente foi lá, montou a Atena. Que era só mulher. A primeira prova a gente ficou em 9º lugar, que foi uma aqui de 800 quilômetros no Nordeste do Brasil. Era uma prova francesa, mas foi no Brasil. E aí a seguinte prova que a gente fez, que foi eu, a Ariane e a Cris, né? Cris, grande atleta do triatlon, enfim, que não está mais aqui. Cris Carvalho ganhou Ironmans por aí. Tudo. E é muito engraçado. Essa foi a nossa primeira vitória. A gente ganhou de 35 equipes, todas com 2 homens e uma mulher. A gente era a única de 3 mulheres. Nessa época eram 3, porque era uma canoa canadense que a gente remava. E eu ainda digo que foi a primeira vez que o pessoal correu na corrida de aventura aqui no Brasil. Porque o Peu era meu apoio. É isso que eu ia falar. E eles chegaram atrasados, né? A gente não teve o apoio. Eu vou fazer esse pequeno parênteses, porque foi culpa minha, né? Mas é porque naquela época, na corrida de aventura, a modalidade era trekking. Trekking, por natureza, é você andar na mata, né? Você fazer caminhadas na mata. Não é igual o hiking, que é caminhadas subindo montanha. E essa era a modalidade. E aí a Chubi estava correndo com 3 mulheres e a gente tinha as previsões da equipe de apoio quando você vai levando os equipamentos para as áreas de transição. E a organização tinha colocado uma previsão, sei lá, de 10 horas. 6 horas. 6 horas. Eram 6 horas a previsão. A gente estava eu e o Samuca, que era o outro apoio, a gente falou, não, vamos almoçar, depois a gente vai para lá. São 6 horas. Normal. Cara, em a gente 2 horas. A gente fez em quase 3 horas o trekking. Não, sei lá, em 2 horas e meia, 3 horas, o pessoal da área de transição me ligando, cadê vocês? Falou, estamos almoçando. As meninas estão aqui. Eu falei, não é possível. Elas saíram só faz 3 horas. Não, mas elas já chegaram. E a gente voou para lá. E quando a gente chegou, elas já tinham ido embora, né? Umas outras. Isso é muito legal da aventura, né? As equipes meio que ajudaram. Não é competição, ferro e fogo. Ajudaram. Quando a gente chegou, elas já tinham ido embora. A gente falou assim, gente, mas como assim vocês falaram 6 horas? Parece que elas correram. Tipo, era esse o comentário. Parece que elas correram. Então, assim, mas como assim? Correu no mato? Então, isso eu acho que é interessante, né? Foi a primeira vez. Como é que era isso que você falava da Cris mesmo nessa prova? Não, e foi isso. Ela botou pilha na gente. Ela ficava assim, vamos correr até aquela sombra, vamos correr até aquela pedra, vamos correr até aquela árvore, vamos correr. E a gente foi correndo e fez em 3 horas o trekking. E a gente abriu, 5 horas de todas as outras equipes nesse trekking. E aí a gente ficou administrando essa vantagem que a gente abriu. Era uma prova de 24 horas, né? E eu lembro que no finalzinho, assim, na última bike, uma equipe encostou na gente, a gente olhava e falava, não, agora a gente não pode perder, não pode perder, não pode perder. E a gente ganhou a prova de todo mundo e foi todo mundo, como assim, meu? Eu lembro até hoje do Clayton Conservani, que estava lá fazendo a cobertura pela Globo. E quando vocês chegaram primeiro na canoa canadense, uma parte mais para frente, que ele ficou impressionado. Caramba, essas meninas são muito braba, né, meu? Estão em primeiro na frente de todo mundo. Eu lembro, eu tenho uma fotografia dessa cena assim na minha cabeça.
Chu, contando um pouco pra gente, assim, da tua carreira, tudo, eu sei que você tem muitas conquistas, né? Pra gente pontuar um pouco a variedade, né? Terceiro no Mundial do Xterra, essa prova que a gente estava falando que foi no litoral, né? Do CBCA, Circuito Brasileiro de Aventura. Conta um pouco mais das suas conquistas e o que você conseguiu fazer, que nem a gente estava falando agora há pouco. Se você foi uma esportista amadora, se você foi profissional, como você se sente na sua carreira como atleta, em função de ter conquistas importantes e conseguir viver do esporte? Bom, a corrida de aventura entrou com tudo, né? Nessa época. Foram 10, assim, uns 12 anos intensos em corrida de aventura, que no meio teve um Ironman, assim, mas porque Ironman era algo que eu tinha lá na minha vida, tipo, preciso fazer um dia. Aí fui lá e fiz, e tá ticado. Não pretendo fazer de novo. Tá na minha listinha aqui também. E qual foi sua colocação? Não, eu fiquei em quinto na categoria, mas foi assim, eu tenho uma coisa que eu tenho até Qual que falar. Qual era a categoria? Era 20 e 24, eu era jovencinha, era bem novinha. É mais forte. Fiquei em quinto na categoria, tá? A Qual que é a categoria categoria? mais- Acima de 70? Não, 20 e 24. Era mais forte. Mas eu sempre tive a cabeça muito forte, né? Eu tenho a cabeça muito forte. Então, eu até em treino, eu não sou leoa de treino. Uma coisa que todo mundo fala, ai, quem é leão de treino, gosta de ganhar treino. Não, eu sou de boa nos treinos. Eu entro em prova, tipo, torço os cabos de verdade, assim. O negócio vai além. Tanto que no Ironman eu tive 40 de febre à noite, meu. Eu fiquei mal, porque eu fiz tanta força, mas tanta força, mas tanta força, que eu tinha até uns tremeliques à noite. O corpo parou de te entender. Não, meu corpo tava em choque, quase. Enfim, aí tive muitos anos de corrida de aventura. No final dessa carreira, a corrida de aventura tem esse lance da equipe que é muito importante, né? E a corrida de aventura foi acabando na minha vida. Assim, a Atena meio que se dissolveu porque a Nora foi morar na Nova Zelândia, a Karina correu com a gente, foi morar na França, a Fernandinha foi morar na Espanha. E a Cris estava aqui, mas também sempre focada em muito corrida de montanha e outras coisas. Eu comecei a correr muito com equipes gringas, né? Porque realmente eu tinha um nome forte na corrida de aventura, então eu fui convidada por vários gringos para correr fora. Corri um tempo, aí depois eu cheguei à conclusão que não era tanto a minha graça, sabe? Os caras, uma vez eu fiz uma corrida que estava aí nas fotos, que foi na Suécia, e eu passei um frio do cão. E com os suecos lá, e eles estavam de boa, e eu, né, país tropical, assim. O ano seguinte, a gente foi super bem, um mundial de corrida de aventura em 2006. Ela quase quebrou os 3 caras, ela não fala essas partes. Alguma coisa nesse nível. Eu queria correr, eles não queriam correr, e eu morrendo de frio, pelo amor de Deus, vamos correr, que eu preciso esquentar. E os caras, não dá pra correr, meu joelho tá doendo. Eu falava, não, socorro. Aí no ano seguinte me convidaram pra Escócia, e eu falei, não vou fazer prova na Escócia, cara. Que morta. Exatamente, falei, não vou. Congelar. Chama outra pessoa, chama uma neozelandesa, porque eu não vou. E aí eu fui meio que, né, desistindo, porque eu não tinha mais a minha equipe, que era quem realmente me encantava e fazia eu estar feliz fazendo força em vários lugares, em lugares desconfortáveis, enfim. E aí fui migrando para várias outras modalidades. Eu sempre remei muito bem, né? Eu sou uma atleta que tem a canoagem muito forte. Então, fiz provas de rafting, né? Fui para 2 Pan-Americanos de rafting com a equipe brasileira. Remei muito de canoa havaiana. A gente montou uma equipe Atena, que a gente foi 4 vezes campeãs brasileiras de canoa havaiana. Que demais. E fiz também, depois eu migrei pra para... você, cara. Surreal. Fiz muitas provas de mountain bike, igual o Brasil Ride, que são aquelas de... Já ficou em terceiro no Brasil Ride, não foi? Segundo. Segundo. Segunda dupla feminina. Enfim, mountain bike também, adoro pedalar. Corrida é a minha mais difícil, assim, é a minha modalidade mais dura, digamos assim, porque eu sou uma atleta pesada. Bike? Não, corrida, para mim é o mais difícil. Eu pedalo e remo muito bem, corro em ordem, mas assim, é a modalidade que eu sofro mais. Mas fiz também o Trail do Mont Blanc, de 100 km, fiz o Ushuaia, fiz Cruce de Los Andes. Então, eu fui migrando para várias outras modalidades, assim, tudo meio que individual, sempre indo com turmas, né? Stand-up também, eu fiz umas travessias de stand-up, né? De 30, 40 quilômetros. É de verdade mesmo. Não, tem um episódio, né? Quando a gente estava em 2015, a gente montou o Campeonato Mundial de Aventura no Pantanal. Final de 2014, ela tinha tido filho. Ela já tinha tido filho antes, mas no final de 2014, o Tunico estava com 2 anos, né, mais ou menos. Fazia 2 anos que você não competia, praticamente não treinava. A gente foi para uma VT no Pantanal e falou, se eu levar minha prancha de stand-up, você me ajuda? Eu falei, te ajuda, mas o que você vai fazer? Não, vai ter uma maratona de stand-up, eu estou pensando em competir. Eu falei, mano, 2 anos sem treinar. Ela foi. Ficou em terceiro, segundo? Segundo colocado, cara. Depois de 2 anos sem treinar. É um mutantezinho, meu. Pena que eu não sou igual, né?
Tá sim. só na É família, tudo aqui, só ó. DNA. É. Mas, Chubi, eu perguntei muito disso para você, dessas conquistas da tua carreira, para a gente poder entrar no lance da cannabis. Assim, cara, são anos e anos de alta performance, de um nível altíssimo, né, de performance. Cara, com muito impacto. Foi Vietnã, Quirguistão, Fiji, Bornéu, Malásia, Croácia, Suécia, Islândia, todos os lugares que você já correu no mundo. Cara, sempre na natureza, outdoor, esporte radical. Qual foi o impacto que esses anos e anos de performance teve na tua vida, em termos de qualidade de vida mesmo? Meu, dores crônicas, lesões, começou a atrapalhar o teu sono. Qual que é o impacto que esses anos e anos e anos de competindo em alta performance, mundo afora, em diferentes condições climáticas, porque até isso, né? Você fala assim, um maratonista, o cara não corre na neve, né? Então, tudo, qual que é o impacto que isso teve na tua qualidade de vida hoje? Bom. Do alto da sua idade, que eu não vou contar aqui pra vocês. Pode contar, Eu não sei. tem problema. É orgulho, né? Pô, 45 anos praticando muito esporte. A gente disfarça bem os 45 anos. Na verdade, no começo, meu histórico de lesões, né? Porque qual é o atleta que não tem lesão, né? Enfim. Quem não tem lesão não é atleta. Exatamente, né? Então, nos primeiros anos, assim, eu diria que os primeiros 5 anos que eu comecei a competir mais e treinar muito volume, né? Porque acho que esse é o problema, né? O volume. Ou intensidade, né? Quando eu dou tiro também de corrida, eu também dá umas machucadas. Hoje em dia eu até já me conheço muito mais, né? E com a idade a gente também já administra melhor, Eu tive muitas e muitas tendinites, assim, o meu histórico é de tendinite, acho que eu tive tendinite em todos os membros do corpo, alguma tendinite. E vim tratando, enfim, aí eu tive... eu nunca quebrei nada, eu nunca tive nenhum trauma, nunca tive nenhum acidente grave, então eu não tenho... São os opostos, tá? Quem já conhece um pouco a gente sabe. Ela nunca quebra nada e eu que tô junto sempre me estrebo. Eu só tenho problema com tendões, porque eu acho que os músculos são muito fortes e eles pesam nos tendões sempre, né? Então, meu histórico é de muito tendão, inclusive de romper tendão fazendo força, né? Sem trauma, sem acidente. E aí, depois que eu tive da gravidez, né? Eu tive filho. Eu acho que essa foi a segunda fase que foi o mais difícil, porque acho que a gravidez ela muda muito o nosso corpo, muda a bacia, muda quadril, e aí para eu voltar a treinar foi muito difícil, assim, meu corpo mudou pra caramba, eu sentia muitas dores para voltar a correr. Muda o ângulo, né? Que as coisas impactam no chão. Eu acho que sim, né? Porque, na verdade, né, uma hora tinha uma coisa muito grande aqui na frente, que também teve que abrir para passar um neném, porque meu parto não foi cesárea, foi normal. Então, realmente, dá uma sacudida ali no negócio. E não sei exatamente o que acontece, mas mudou bastante. Então, eu tive quase uns 2 anos para conseguir voltar a correr de verdade, assim, de correr fazendo força, enfim, conseguir botar qualidade na corrida. E há uns 3 anos atrás, eu voltei a fazer mais prova, vai começando a empolgar de novo, comecei a colocar mais volume de novo, comecei a fazer provas de 100 quilômetros, de 50 quilômetros em Ushuaia, tudo de corrida, né, que eu acho que é o que mais machuca, na verdade. No meu histórico, né, porque eu, graças a Deus, parte superior do corpo, eu nunca tive problema. Da minha cintura para cima, nunca tive coluna, nunca tive nada, e meus problemas são sempre da cintura para baixo, que é quadril, joelho e pé. E aí, há uns 2 anos, mais ou menos, o meu joelho direito, que é uma dor crônica que eu trabalho desde que o Tunico nasceu, ele dói então fazem 8 anos, exatamente, que o Tunico tem 8 anos. E nos últimos 2 anos eu não conseguia nem dormir direito, porque ele dói. Depois de meia hora na mesma posição, esse joelho dói. Dói. Eu tenho que mudar de posição. Viagem de carro, avião, eu tenho que mexer o tempo todo, porque é desgaste, né? É uma tendinite eterna ali, porque eu não paro de correr. Então, eu tô com essa dor há 3 anos, mas eu continuo correndo, eu continuo competindo, eu continuo fazendo tudo. Entendi. Vou contar um negócio pra vocês. A Chubi é conhecida como Capitão Nascimento da Aventura, tá? E o melhor jargão que ela vai usar com você é: dor é inevitável, sofrimento é opcional. Então, se você tá correndo com ela e você tá com o joelho machucado... Já. Não. Você mas verdade. Tá vendo? É verdade. Quanto mais seu joelho tá doendo, quanto mais rápido você for, mais rápido você sai de cima do seu joelho, mais rápido para de doer. Termina essa história logo, vai. É isso, né? É isso. Vai logo e acabou. Vai logo. Ou quando você sabe que não vai acabar, você simplesmente desliga o botão da dor e continua fazendo, né? Eu, graças a Deus, na verdade, é o ônus e o bônus, né? Porque eu acabo me machucando mais porque eu tenho um limiar de dor muito alto, né? E eu tenho
Realmente, eu tô correndo, eu quero correr 20 km, começa a doer meu joelho no quilômetro 8, eu não vou parar, eu vou continuar correndo e depois eu resolvo meu joelho. Entendeu? Isso é muito verdade. Teve a EMA, né, que era a Expedição Mata Atlântica, uma prova que, se não me engano, foi 90, não sei se foi 99 ou 2000 que foi Ubatuba. Foi 2000. 2000 que foi Ubatuba. O Chubb estava correndo com a equipe Atena, eu fazia apoio para ela, e aí eu vou pegar esse gancho para a gente entrar no nosso assunto aqui. A Chubb machucou o pé nessa prova. E ela continuou a prova à base de injeção que foi de Voltaren, né? Que você tomava. Nem lembro. Eu lembro que era que Nossa, assim. que perigo não, isso, nos PCs ela ia tomando. Chegou uma hora que ela chegou numa área de transição que eu estava lá de apoio. Eu olhei pro pé dela e falei, cara, você não vai continuar. Ela por ela continuaria. Tomaria mais uma injeção de Voltaren, a dor ia passar, né, a analgesia anti-inflamatória ia continuar a prova. Os bons e velhos analgésicos, anti-inflamatórios, corticoides, os remédios. E chega uma hora que realmente você precisa segurar a cabeça da menina. E eu tô falando isso porque assim, esses remédios que fazem mal, né? Não adianta, fígado, rim, etc. Conta pra gente, quando você começou a usar o CBD e o que isso está fazendo por você hoje na tua vida? Bom, eu comecei a usar em dezembro do ano passado, quando chegou, né? Consegui ter acesso aos primeiros. Mas eu vou dar uma introdução anterior a essa, porque eu comecei a acreditar que o CBD era algo bem potente. Funcionava, né? Que funciona e que é uma medicina muito mais natural e que eu acredito, né, nesse uso. Foi quando a nossa mãe, né, teve câncer e ela usou o CBD durante todo o tratamento, e um tratamento que a rádio também era num local muito sensível, e os médicos desacreditaram, né, como ela ficou bem ao longo... Não, a químio dela era uma químio muito pesada, era uma sessão de químio da nossa mãe, era aquela sessão de 96 horas. Então ela tinha que ir, ficar internada no hospital e durante 96 horas tomando aquele químico na veia, né? E aí foi ali que eu falei, gente, esse negócio é poderoso, esse negócio é mágico e eu... Chubb, aonde que a sua mãe tinha escutado do CBD? Como que ela teve contato, vocês sabem? Cara, a gente tem uma irmã que mora nos Estados Unidos, né? Que ela mora em Austin, né? Ela trabalha com música, com festival, e ela trabalha numa empresa que as pessoas são muito cabeça aberta, investem nesse mercado, né? Então e lá nos Estados Unidos o acesso à informação, o acesso ao mundo da cannabis medicinal é outro. E ela que começou a falar muito pra gente, pra nossa mãe, e acho que foi ela, né, que trouxe uma vez. Ela que trouxe, Legal. Acho que era a Então primeira. veio dos Estados Unidos. A primeira coisa que eu acho que a nossa mãe usou foi uma pomada. Antes de começar a pingar o olhinho, porque eu lembro que ela se machucava e passava a pomada. Ela descobriu que era melhor que a arnica, melhor que qualquer tipo de pomada. E aí ela passou a usar para tudo. Depois que ela embarcou, qualquer coisa, bateu, trincou o dedo, bateu na mesa, qualquer coisa era pomadinha de CBD. E aí depois que ela passou para o óleo, né? E aí, enfim, ainda sem ser do jeito certo, que é o que a gente acredita que é certo, né? Porque muito disso, né? Ainda vindo de fora, porque de fora tem muito mais conhecimento lá nos Estados Unidos, né? A Leca tinha, né, mais informações do que a gente aqui, e ela conseguiu trazer, porque inclusive vários estados dos Estados Unidos, né? Você compra nas dispensaries lá, tem, né, as lojas, enfim. Sim. E aí foi quando eu acreditei. E aí, quando soube do projeto de vocês, e vocês me chamaram, eu falei, opa, né? Me interessa sim, gosto do assunto, acredito que a gente tem que sim desmistificar e que tem que tirar os preconceitos, porque de fato é uma coisa que é ciência e medicina. E aí, enfim, final do ano passado eu recebi meu primeiro olhinho, a gente fez todo o processo, né? Tenho minha autorização da Anvisa, estou esperando meu novo box chegar, mas enfim... Cadê? Alebiase, cadê os box, Ale? Cadê o box? E aí, assim, eu vinha nesses... essa minha coisa do sono fazia 1 ano e meio, mais ou menos, essa pandemia inteira, porque... Por conta da pandemia, né, eu acabei treinando mais, porque eu fiquei com menos trabalho, tudo que eu faço é juntar muita gente, eu tenho acampamento, né, as corridas que a gente organiza, enfim. Então, eu acabei treinando muito mais e meu volume cresceu muito o ano passado inteiro, e eu, assim... Eu durmo bem, só que eu acordava tipo de meia hora, uma noite inteira, assim, eu não dormia 4 horas seguidas. Aquele sono alerta, né? Eu sempre tive sono leve, e com essa dor, simplesmente eu tinha que mudar de posição, além dos 300 travesseiros, né, para ir acomodando, aquela coisa que a gente vai envelhecendo e vai precisando de muito travesseiro para dormir. E aí, com esse óleo do CBD, para mim já mudou, assim, o meu sono. Assim, nos primeiros 3 dias, eu conseguia dormir 4 horas seguidas e acordava. Ainda não conseguia uma noite inteira. Hoje em dia já até melhorou. Eu consigo dormir bem mais. Consigo acordar, assim, eu desperto 6:30 da manhã. Para mim, isso é uma coisa extremamente rara, há muito tempo.
descansada, né? E dormir direto, assim, acordar já quase na hora de acordar, tipo, pra mim isso era uma coisa assim. muita diferença. Eu acordava à 1 da manhã, às 2 da manhã, às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã, nossa, ainda falta X horas, nossa, ainda falta tantas horas, nossa, ainda falta tantas horas. E hoje em dia já mudou completamente. Então, quando você começou a usar, né, você falou em dezembro, as suas primeiras percepções, então, foi diretamente no sono. Né? Diretamente Que no você sono. começou a melhorar a parte do sono. E essa melhora no sono, que a gente fala muito, né, do efeito indireto, você sentiu que essa melhora no sono melhorou a tua qualidade de treino? Olha, eu acho que melhora a qualidade do dia inteiro, né? De treino Melhora a vida. diretamente é Concordo, mais sim. difícil dizer, porque eu acho que quando a gente entra pra treinar, acho que o corpo também já vai gastar a energia que ele tem ali naquele momento, né? E aí eu vou pagar a falta de sono mais Depois. ao longo do dia, de falta de conseguir trabalhar, de pensar, enfim, né? E aí, na verdade, veio a segunda fase, que daí eu recebi 2 outros óleos maravilhosos, né? Um deles que é o com CBG e Painkiller, e aí esse realmente fez muita diferença nos treinos, assim, porque realmente, além do dormir bem, a dor no meu joelho diminuiu bastante. Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui, que foi uma coisa muito interessante que você falou agora. Que você estava tomando óleo de CBD antes, que te ajudou no sono, e você recebeu um novo que ele tem CBG, né? Então era uma combinação de CBD com CBG. Fê, fala um pouquinho sobre isso, que a gente acabou não se aprofundando no nosso primeiro episódio, mas que eu acho que é interessante explicar sobre os fitocannabinoides, CBD, CBG, o que são, quantos são. Faz esse parênteses um pouco para o pessoal entender, para depois a gente falar sobre essas combinações. Tá bom. Isso é importante porque a planta tem 400 fitocannabinoides. Então, não todos os canabinoides foram pesquisados ainda. Mas tem alguns que eles já conseguiram isolar e que já conseguem ver o impacto aí para tratar algumas enfermidades e muitas patologias. O CBG, no caso, ele tem uma proximidade muito grande do THC. Então, o CBG ele é canabigerol. O canabigerol ele não tem o efeito psicoativo que o THC tem, mas ele é um estimulante de uma certa forma. Então, ele promove a broncodilatação, promove vasodilatação e é anti-inflamatório. Então, além de tudo isso, ele vai trazer melhora nas tendinites e vai ajudar você para conseguir performar melhor. Vai diminuir a dor, vai fazer a tolerância aumentar. Então, ele é um composto que, junto com o CBD, funciona muito bem no treino. Até para você tomar antes do treino. Você falou de 400 fitocannabinoides. Quantos são conhecidos? Como é que está esse meio aí dos fitos? Diria que eu acho que tem uns entre 10 e 15, que são os principais. Assim, você tem o CBD, CBG, CBN, THC, THCV, CBN, CBA. Você falou 2 vezes CBN, mas tudo bem. Foi 2 vezes CBN? Então. Não tem problema. Que Mas são os muitos, principais, né? assim. Não, então. E aí depois eles entram nessas variações. E aí acaba caindo naquele full spectrum que a gente falou, que seria o que tem todos os canabinoides. O que é muito legal da gente entender quando a gente fala dessas combinações, né? Que a gente falou do full spectrum, broad spectrum, esse tipo de óleo. Mas você pode ter um full spectrum, ou seja, que ele tem todos os fitocannabinoides da planta, respeitando aquela questão da porcentagem menor, né, do THC. Mas que dentro desse óleo full spectrum você concentra uma gramatura, né, uma miligrama, né? Aumenta uma concentração de alguns desses fitocannabinoides para potencializar algum resultado. E aí que a gente tem o óleo full spectrum, que é CBD mais CBG. Por exemplo, 800 miligramas de CBD com 1.200 miligramas de CBG. Você tem CBD, CBG, CBN. Né? Então você tem diferentes concentrações de diferentes fitocannabinoides para atingir um determinado objetivo. É mais ou menos isso. O CBN, por exemplo, é muito bom à noite. Então, ele promove uma melhor recuperação, melhora do sono. Então, se você fizer de manhã um CBD com CBG e à noite um CBD com CBN, você vai ter efeitos diferentes por causa dessa variação no canabinoide. Eu quis fazer esse parênteses muito para entender quando a Chubi comenta que ela recebeu um primeiro óleozinho que melhorou o sono e os outros óleozinhos com diferentes combinações e concentrações que passaram a ter outros efeitos. Então, voltando aqui para você, Chu, então você começou a sentir uma melhora na sua dor, né? Começou a trabalhar muito essa parte da dor crônica e você começou a ter um efeito real na tua performance, no teu dia a dia. Mais ou menos por aí que a gente está indo. É, bem isso, né? Eu tô conseguindo treinar com muito menos dor e conseguindo botar mais volume, né? Porque
apesar de eu ter limiar de dor alto, né, a gente tem que cuidar do chassi, porque a gente quer que dure, né? Exato. Então, sabendo que eu tenho menos dor, eu também posso fazer mais força, né? E posso, né, ir mais longe. Então me fala uma coisa, assim, chegamos aqui mais ou menos no ponto crucial do papo, que é, conta pra gente um pouco da tua expectativa, do teu envolvimento, o que você está achando de fazer parte do projeto do Atleta Cannabis. Seja sincerona mesmo. Esquece que são amigos, irmãos que estão aqui, mas assim, o que você está achando do projeto? Você acha que, são um bando de doido, que não vai mudar? Qualquer coisa a gente edita, pode falar. Vocês tiram fora, né? A diretora depois ela dá uns Fica à vontade. cut ali. Mas assim, é real porque, de novo, né, o que você falou, a gente quer desmistificar, a gente quer acabar com muitos preconceitos, a gente quer informar as pessoas. Então é muito legal, assim, ter opinião de fora, né? Você é a primeira pessoa de fora que está vindo aqui com a gente, mas que seja muito sincero. Você falar, que nem você falou, cara, no começo era só o sono, depois era a dor, mas dá isso fala aí, Atleta Cannabis. A introdução você já deu, né? Até eu já falei um pouquinho. Quando eu entrei porque de fato eu acredito que é uma medicina muito efetiva e eu acredito muito mais nisso do que tomar vários comprimidos azul, verde ou o que for, né? Então, aí, né, tô dentro porque acho que a pesquisa é importante. Eu acho que a gente tem que ir atrás de informação, de conhecimento e saber de fato o que acontece, né? A gente tem aí alguns óleos pré-treino que eu mesma, eu sou muito sensível, né? Nunca tomei coisa para treinar, né? Além do necessário numa prova, digo, tipo Carboidrato, proteína, né? Você nunca tomei Termapro, nunca tomei nada, nenhum tipo de estimulante e não gosto porque eu realmente sou muito sensível. E muito forte. Enfim. E aí, então, a gente está dosando e estamos aprendendo, né, a usar. E eu realmente acho que a gente tem que mostrar para a humanidade. Hoje em dia, assim, na minha faixa etária, o que eu tenho de amigos que tomam remédio para acordar, remédio para viver, remédio para dormir, remédio para ir no banheiro, remédio para ir... E eu tenho muitas amigas e amigos que tomam muitos remédios, né? E acabam que ficam achando que é normal. E não é normal, gente. Não é melhor você tomar 2 gotinhas do que tomar 5 comprimidos? Enfim. Então, é muito com esse intuito que eu estou fazendo parte do projeto, né? É claro que está me ajudando também. Eu não sou uma pessoa que toma remédios, eu não tomo nada. Hoje, ele me ajuda a dormir, que é maravilhoso. Eu não estava tomando nada para dormir, nem para tirar a dor. Porque eu prefiro... Não gosta de remédio, né? Eu não gosto de remédio, exatamente. Então, eu não ia ficar tomando nem paracetamol, nem ibuprofeno, nem nada para tirar a dor, porque eu acho que não é por aí. Se eu já mais uma máscara, né? Se eu já faço força com dor, se eu tirar minha dor, então, eu quebro meu joelho, entendeu? Então, é melhor eu saber o que está acontecendo. E se eu puder ter um tipo de medicina que é mais natural e que vai desinflamar meus tendões, melhor ainda, né? Agora a gente quer ir aprofundar nessa história para saber cientificamente, né, todos esses resultados e poder mostrar para todo mundo. Porque essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Não, e o gancho que você fez é perfeito, porque, né, eu sei que você não gosta que eu fale cobaia, tem que falar voluntário. É voluntário. Mas você sabe que você vai ser a nossa cobaiazinha, né? Eu vou pegar esse gancho para a gente falar, né? Que é muito interessante falar aí sobre pesquisa, sobre adquirir conhecimento, sobre a gente testar e um dos motivos que a gente tem atletas como ela, né? Eu e o Fê, a gente é esportista, amador um pouquinho mais sério, mas a gente tem atletas de grande peso nessa história, como a Chubi, como o Dani Chaves, como outros convidados que a gente vai soltar depois, não sei se o Fê já pode falar ou não, mas que é isso, né? A gente está reunindo pessoas que são autoridades no esporte, com diferentes lifestyles, diferentes histórias de vida, diferentes faixas etárias, porque a gente quer começar esse estudo preliminar, né? A gente não... Hoje, pelo menos ainda hoje, a gente não tem a audácia de falar que vamos fazer um estudo científico, até porque a gente não tem condições ainda de poder iniciar uma história dessa. Mas, Fê, conta um pouco pra gente sobre essa história do estudo preliminar, né? Que a Chubi vai fazer parte, você vai fazer parte, eu vou fazer parte, entre outros atletas de peso, que a gente também vai estar com aqueles nossos parceiros que a gente já mencionou antes, né? Sports Lab, que é do Paulo Sérgio Baroni, com o Kleber de fisioterapia, Dr. Pedro Piero, que é um dos maiores experts de cannabis. Conta um pouco sobre isso, para ter uma troca aqui com a Chubi, que vai ser a sua cobaia. Boa! A minha voluntária. Hoje não tem nenhum estudo clínico sobre cannabis no esporte, né? Então não foi feita nenhuma pesquisa científica com grupo controlado, aquela história do duplo cego randômico, com placebo. Isso não existe para o esporte. De quem? Duplo cego quem?
com placebo. Não, Placebo duplo é outra cego coisa. randômico. De forma Como é que é? muito resumida, é assim. Os caras montam 2 grupos, esses 2 grupos são escolhidos de forma aleatória, e aí eles decidem que grupo que vai tomar o medicamento e que grupo que não vai tomar nada. Que é o Tipo, placebo. o fake. O placebo. remédio É. fake. Mas uma coisa que eu Placebo. descobri essa semana que eu achei super interessante. Sabia que o placebo de óleo de cannabis, ele tem gosto de óleo de cannabis. Mas tem Não, que tem que ter, ter, né? né? Eu achei que o placebo era uma coisa X, assim, Água. tipo comprimido. Que você tomava um comprimido com mas cannabis e você comprimido tem que sem. enganar direito a pessoa. É. Você não pode enganar Eu mais ou descobri, menos. então você tem que fabricar o placebo. É um trampo também, não é simples o Eu tô achando placebo. que isso Qualquer daí é placebo. medo de fazer parte do grupo do placebo. Que vai achar que tá tomando e não tá tomando Ninguém porra quer nenhuma. ser do placebo, né? Ninguém quer ser do placebo. Então não tem esse estudo hoje. O que tem é uma oportunidade da gente colocar uma primeira pedra nesse assunto. Então, um estudo científico é uma coisa de 5 a 10 anos, que são milhões e milhões de reais de investimento, e é super complexo. Mas o que a gente está se propondo a fazer junto com os médicos é pegar esse grupo de voluntários, juntar os médicos e criar um protocolo. Esse protocolo a gente consegue seguir usando o conhecimento dos médicos e criar umas conclusões em cima do estudo. Essas conclusões é o que a gente pretende publicar. É muito interessante, né? Porque o Baroni, que é o nosso ortopedista do esporte, ele fez um comentário, né, com a gente que é muito importante, que é assim, qual pergunta vocês querem responder? Eu acho que até hoje, né, a gente tem várias perguntas que a gente quer responder, mas eu acho que a gente ainda está tentando encontrar a pergunta central desse nosso estudo preliminar. Então, até se você quiser ajudar, segue aqui no nosso Lá nosso vamos arroba do nós Instagram. com o GC. Segue aqui o nosso arroba do Instagram, manda Ele sua vai pergunta. pôr do outro lado, só pra te zoar. Tá vendo? É Rapaz. justo. Não tem problema. Então, assim, você segue o nosso Instagram, manda perguntas. A pessoa que está à frente do nosso Instagram é esse senhor aqui à minha direita, que entende muito do assunto, mas também para a gente poder trazer mais perguntas, a gente tentar encontrar Exatamente. qual que é a pergunta essência dessa história. Porque eu imagino que a Chubi deve ter uma pergunta sobre o CBD na vida dela no esporte, já está tendo algumas respostas. O Fernando deve ter outras, assim como eu tenho outras, mas a gente precisa ter essa pergunta central. E aqui é onde a gente está começando esse debate aberto, né? E mais que isso, a gente está sendo imparcial. Então não é um estudo viesado, o objetivo não é mostrar que a cannabis influencia no esporte, é simplesmente fazer essa análise e ser o mais imparcial possível para que o estudo tenha validade também, né? Isso Exato. é super importante. Eu acho que assim, voltando para o que a gente já falou, o projeto, né, o principal objetivo da plataforma do Atleta Cannabis é poder gerar conteúdo informativo, produzir conhecimento para que a nossa comunidade possa saber um pouco mais sobre o uso da cannabis medicinal na busca pela melhor qualidade de vida. E a ferramenta que a gente escolheu para fazer essa disseminação, esse estudo, gente, não é um estudo clínico científico, tá? O estudo da ciência, né, a ferramenta científica que a gente buscou é o esporte. O esporte, performance, o esporte está sempre ligado à saúde, está muito ligado à qualidade de vida. Então, foi a forma que a gente encontrou. Somos pessoas que são esportistas, que vivem de esporte. Então, foi a melhor ferramenta que a gente encontrou e a gente espera que vocês gostem muito desse conteúdo. Né? A gente quer continuar com esse podcast trazendo outros convidados, não só atletas como a Chubi, não só como experts na cannabis, mas também pessoas que são um pouco mais leigas, mas que são autoridades naquele assunto que é importante para o todo da nossa qualidade de vida, de repente algum cientista do sono. Então aproveita assim o nosso canal que a gente está abrindo agora com vocês para mandar pessoas que vocês gostariam de ouvir aqui, pessoas que às vezes podem ter preconceito, que a gente pode trazer para desmistificar esse preconceito e começar a construir cada vez uma comunidade mais forte, mais aceita. Eu acho que tem esse outro lado, que foi o último que você falou, que é importante também. Né? Eu acho que essa parte do desmistificar e mostrar para todo mundo que cannabis medicinal não é coisa de maconheiro. Não é. É medicina. Exato. Exatamente, porque a partir do momento que eu comecei a compartilhar, né, o nosso estudo, enfim, tudo que a gente tem feito, muita gente vem, né, tem um lado ainda muito preconceituoso, né? Recebi várias mensagens e eu sempre falo, vai estudar, né? Pesquisa antes de vir falar qualquer coisa para mim. E, inclusive, compartilhe muitos links e muitos perfis para que eles estudem e depois venham comentar qualquer coisa. Eu acho que é importante ressaltar que uma das exigências que você fez foi que a gente fornecesse material científico para você estudar. Verdade, bem no comecinho. Foi, bem no Falei, começo. eu quero ter um monte de informação para poder falar. Fez questão, tanto que a gente foi atrás e montou um material. E esse material que você fez eu fazer, eu mandei para muitos outros atletas também. Então foi muito legal quando você pediu. Não, e você levantou uma bola que é muito interessante, né? Para quem não sabe,
a Chub, além de ser atleta, ela tem um acampamento de aventura para criança e adolescente, de 6 a 16 anos de idade, não é isso? Como é que é, falando dessa coisa do preconceito, né? Os pais estão enviando as crianças para viverem no acampamento com você. Como que você está lidando hoje com essa coisa de você ser uma embaixadora do CBD, né, da cannabis medicinal, e ter um acampamento que você está levando crianças sob sua tutela, né, que você vai cuidar dessas crianças? Existem pais que já estão adorando, pais que estão reclamando, gente que não quer se envolver com isso. Como é que está sendo essa experiência para você hoje? Olha, para ser bem sincera, eu não tive nenhuma reação negativa de nenhuma família, nenhum pai, assim, de nenhum cliente do acampamento. Que legal. Quem comenta mais são atletas, mais do triatlon, atletas, assim, pessoal, que eu posso falar, mais careta, né? Eu, para alguns, até falei, você tá atrasado, vai estudar. Eu vou entendeu? mudar. Porque, enfim. Então, é muito mais... Eu recebo, né, questionamento. Mas o que a galera fala? Muito Você tá mais. viajando? O que você tá fazendo? Você é maconheira? O que o pessoal... Na verdade, eles falam assim, é só o que me faltava, não sei o quê. Por que você tá fazendo isso? Vai queimar seu filme. Entendi. Sabe? Entendi. Tipo, esporte com cannabis, duvido. Entendi. Sabe? Várias pessoas falando assim. Não foram muitas, mas algumas. Não, eu acho interessante, porque no final o foco é falar com as pessoas que têm o preconceito. Quem gosta de cannabis e já é do assunto é chover no molhado. Eu acho que a graça é justamente falar com essa galera que tem preconceito para ver que embasamento que vem isso, né? Onde que vem isso? Agora... É cultural? Não, é e uma aí as falta pessoas... de conhecimento? Falta de conhecimento total, porque uma das pessoas que veio comentar comigo falou, não, porque eu sou extremamente contra todas as drogas. Eu falei, isso não é droga. E você não toma cerveja? Aí começa, né? Não, agora você pegou num Você ponto... não fuma um cigarro? Você não bebe eu cerveja, falei, gente, que hipocrisia é essa, entendeu? Vamos falar das coisas de verdade? E você tocou num ponto muito interessante, né? A gente tem uma gíria para quem é contra drogas, para quem é contra essas coisas, que é o careta. Né? A pessoa é careta. Não, talvez seja um pouco careta. Só que quando a gente está falando da cannabis medicinal, acho que a gente tem que mudar o termo. Não é careta. Acho que tem que ser o cara desinformado. Porque se a gente ficar falando que o cara é careta, é o cara que é contra o uso recreativo, né? Que é contra o cara que cheira pó, que é contra o cara que bebe álcool. O careta é aquele cara que é contra todo e qualquer tipo de entorpecente, por assim dizer. Acho que a gente tem que começar a tratar essas pessoas que são contra a cannabis medicinal como os desinformados, os leigos, os ignorantes. Porque essa que é a verdade, cara. Esse é um preconceito burro que existe. Acho que a gente pode até num dia tratar o assunto de como que a cannabis foi proibida no mundo. É um assunto muito interessante. Mas eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer é justamente isso, informar as pessoas e acabar com esses preconceitos. E acho que começar a colocar cada um na sua devida caixinha. Eu gostei do gancho. Eu queria falar uma coisa quando a gente estava falando sobre a percepção do CBD e por que isso é tão legal no esporte. Só para um ponto importante. O atleta, eu tenho certeza que a Chub conhece o próprio corpo muito bem. Então, você conseguir administrar o medicamento em atletas, o feedback que você pega também é muito bom. Então, assim, não adianta você administrar CBD para uma pessoa que não tem um estilo de vida saudável, que não tem uma dieta saudável, que não tem uma vida que permite que o CBD ajude. Então, isso na busca da qualidade de vida, né? Isso. O CBD não é uma gotinha mágica que resolve todos os seus problemas, que você pingou e acabou. Você emagrece, fica lindo e corre pra caramba. Não é isso. É um conjunto. Pode acontecer também. É um dos fatores que ajudam, mas não é aí você vai ter determinante. que comer bem, treinar bem, não suplementar, fazer tudo direito. Então, eu acho que também é importante ressaltar que são vários fatores que ajudam. E que o CBD ele funciona como um regulador dos outros sistemas do organismo. Então, essa homeostase toda do corpo é a grande vantagem do CBD, como ele controla os outros sistemas. E esse trabalho em conjunto que é efetivo. Cara, o que eu acho muito legal do que você acabou de falar, eu acho que faz parte do processo que a gente vai fazer aqui para desmistificar e vai ser o gancho para o nosso próximo episódio. Boa. Que eu acho que é justamente o que você falou, né? Não é um óleo mágico, né? Que você vai começar a pingar, você vai começar a emagrecer, não é termogênico, não é nada. Fê, fala um pouco pra gente, assim, dos efeitos que o uso contínuo do tratamento do óleo de CBD ele tem. Né? Vou citar algumas coisas que depois ele pode entrar um pouco. Aquela famosa larica de quem fuma um baseado não existe. Não existe. É o oposto. Uma outra coisa, né, que é sobre a homeostase, né? O equilíbrio que o uso contínuo do CBD faz no corpo. Que aí você tendo esse melhor equilíbrio, você acaba querendo coisas melhores. Você se sente bem, você vê como é bom se sentir bem. Né?
E você quer sentir cada vez melhor. Então você acaba tendo essas mudanças meio que de forma natural, não é isso? Cara, acho que é uma boa maneira de explicar é assim. Na indústria farmacêutica, você tem os uppers, que são as coisas que são estimulantes. Que te faz levantar da cama, por Que exemplo. faz levantar da cama, os uppers. Aí você fica nos uppers durante o dia. À noite são os downers. Que te faz dormir. Que te faz dormir. E aí você fica nessa, e isso é o que eles lucram milhões e milhões de dólares, whatever. Já na cannabis é diferente. Então o que ele faz ele não te estimula e ele não te Desestimula. te amortece. Ele deixa você centrado. Você é quem você tem que ser. Então você não fica nem mais nem menos. E isso te traz meio uma coisa nova para você ser você mesmo. Então eu estava conversando com o P outro dia. Pior que né? No mundo de hoje, eu estava conversando com o P outro dia, a gente comentando como que a gente está comendo menos. E os treinos são super intensos. E a gente tem que comer mais. E aí fica aquela coisa, né? Mas sabe que eu faz? também estou comendo bem menos. Você também está comendo menos? Então. Ouve isso agora. Isso foi um insight do doutor... Não posso falar que é doutor, mas é o nosso diretor de operações, Alexandre Biasi. É ele de novo. Cadê ele? Tá aqui, ó. Qual que é o lance? Você estando menos ansioso, mais centrado e regulado, você acaba descontando menos na comida também. E a comida é uma puta válvula de escape. Então é à tarde, é um lanchinho, é à noite, é ansioso de uma reunião, é alguma coisa assim, você desconta na comida. E aí você senta para comer e você não tá com essa carga emocional para descontar no alimento. O que acontece? Você come o que você precisa comer. Então isso é muito louco. É quase que aquela coisa assim, você não pensa no almoço, você come o almoço. Você não tá ali, tipo, 11h30, daqui a pouco tá chegando o horário do almoço, vou sair pra... Não. Putz, você olhou, caramba, deu fome, preciso comer. É quase, né? Você se alimenta. Exatamente. E aí gera uma oportunidade para você se alimentar melhor. Então você pode mudar a sua alimentação, você está enxergando o que você está comendo, você está mais presente no dia a dia. Uma coisa que aconteceu muito comigo foi melhorar a relação dentro da família. Com as minhas filhas, com a minha mulher, no trabalho, negociação, mandar proposta. Eu em reunião... Isso é muito louco. Eu, na reunião, eu vejo as pessoas ansiosas. Eu percebo a ansiedade das pessoas. Eu percebo no jeito que ela está falando. Sabe quando a pessoa fica... Você fala, calma, eu estou falando, você já vai falar, cara. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Porque tá todo mundo nesse piloto automático. Você não escuta as pessoas. Você passa a escutar mais. As pessoas pararam de aprender. As pessoas então, elas ouvem, mas não escutam mais. Esse desacelero é surreal, cara. É surreal. E isso vem da cannabis, vem dessa regulagem. Mas não é que a cannabis causou isso. Eu estou mais centrado. Então ela dá essa fomentada... Mas, de novo, sou eu que estou pilotando, né? É quase que uma coisa holística, né? A gente está buscando uma melhor. É aquela velha história. A gente é o que a gente come, a gente colhe o que a gente planta, a gente produz a energia. É o que a gente consome, né? É isso. Então, assim, a energia, o que a gente fala, o que a gente põe para o mundo. Então, assim, a gente tem o óleo que é de uma planta natural, né? Que ajuda a equilibrar o nosso corpo e com isso faz a gente querer buscar coisas melhores para o nosso corpo. E aí você tem uma melhora quase que holística da vida, né? Eu vou pegar esse gancho, gente, porque a gente precisa encerrar aqui nosso segundo episódio, mas que de repente, assim, vou cutucar o Fê aqui para a gente trazer um próximo convidado, que seja um cara que entenda um pouco mais sobre essa parte da química da planta, né? Então, assim, até se você já está vendo, não sei se o nosso episódio, diretora, já vai estar no ar, já pode mandar pergunta ou não, ou manda no nosso Instagram. Que a gente tenta responder essas perguntas ao longo das nossas jornadas e canais de comunicação. Então, galera, para encerrar aqui o nosso segundo episódio do podcast do Atleta Cannabis, vou deixar aqui para a Chubi deixar uma mensagem com uma das nossas grandes Atleta Cannabis para você que ainda tem preconceito com óleo de CBD. Chubi, super obrigado por ter vindo, por ter participado. Foi demais, a palavra é sua. Que importante, hein? Vai. Então, gente, eu acho que o recado sobre o preconceito é o que a gente tem falado aqui. Vamos estudar, vamos ver o que é, né? É uma planta que a gente já está provado que ela serve para muitas patologias, né? E por que não para longevidade, qualidade de vida? Né? Isso é o que eu busco, longevidade. Poder usar esse meu corpinho aí por mais muitos e muitos anos. E mostrar para muita gente que também vai ajudar, né? Todas as outras pessoas. E não para nunca, né? Não vamos parar.
É isso. Chu, super obrigado. Sou suspeito para falar, mas adorei o nosso papo. Mais um de muitos que a gente sempre tem, né? Somos Chu irmãos. É demais, galera. Não dá, ela é demais. Fê, nosso ilustre comentarista oficial do Fala, Peuzinho! Galera! Vai, Peuzinho! Voa! Vamos lá, para encerrar aqui esse nosso segundo episódio, vai pensando quem que a gente vai trazer, nossas próximas pautas, mas mais uma vez, obrigado por esse convite incrível que você me fez. E é isso, né? Estamos encerrando aqui o nosso segundo episódio. Tem um recadinho aí para nossa galera. Eu acho que se vocês quiserem que alguém venha aqui, pode mandar no Instagram, faz os pedidos, a gente consegue chegar em quem vocês quiserem, dá para falar com todo mundo. Eu acho que o objetivo é a gente conseguir gerar esse discurso, gerar esse diálogo, e a gente quer trazer médico, a gente quer trazer cientista. Então, assim, vai ter muito perfil diferente também aqui, vai ter muito bate-bola. Então, eu só tenho a agradecer aí todo mundo que assistiu e dizer que é só o começo. Tem muito conteúdo legal ainda para vir. Isso aí, galera. Então, ó, agradecer a todo mundo que está acompanhando a nossa plataforma, né, do podcast, do Instagram, de todas as frentes que a gente está trabalhando. Se inscreva aqui no nosso canal, toca aqui o sininho. Diretor, a edição, depois você resolve o GC, porque eu não estou vendo direito. Já tá até fora de cena essa mãozinha. Esse é meu segundo diretor, esse é o diretor presencial que está aqui. Mas é isso, galera. Se inscreve no nosso canal, fica ligado. A gente quer trabalhar um conteúdo cada vez mais frequente para dar mais informações para vocês, trazer mais conteúdo e interagir com vocês. Queremos deixar claro aqui que nós não somos donos da verdade, somos grandes exploradores, pesquisadores e estamos atrás de uma possível verdade sobre o uso da cannabis medicinal no esporte. Fica ligado, obrigado e até a próxima. Valeu, galera! Valeu!